Oi, gente! Olha eu de novo aí. Pessoal, então, de novo, continuando o nosso assunto sobre propriedades periódicas, só que hoje nós vamos falar sobre afinidade eletrônica e eletronegatividade, beleza? Bom, eu sou a professora Joyce e nesse vídeo vocês terão as ilustrações da Camila Ferreira, tá? Contribuição da Camila Ferreira, agradeçam ela, manda um beijinho, Camila, tá? Então vamos lá, gente. Afinidade eletrônica. O que é isso, Joyce? Gente, pensa a seguinte situação. Não, primeiro vamos ler, né? Afinidade eletrônica é a quantidade de energia liberada quando um átomo isolado na fase gasosa recebe um elétron. Então, eu tenho um átomozinho aí, esse átomozinho vai receber um elétron, tá? Agora, quando você recebe, né? Você recebe para fazer alguma coisa. E aí, quando o átomo recebe um elétron, vou colocar aqui, ó, um elétronzinho, o que ele faz? Ele emite energia, ele libera energia, tá? E aí, lembra, antes da seta, recebe, depois da seta, tá liberando. Essa é a representação da química aí. Antes está recebendo, depois da seta, liberando, tá? Então, olha só, esse átomozinho aqui, vamos lá, ele vai ganhar um elétron. Quando ele ganha um elétronzinho, vou colocar aqui um elétronzinho. Quando ele ganha um elétronzinho, o que acontece? Ele fica tão feliz que ele contribui, né, devolve aí energia. Essa energia que é liberada se chama afinidade eletrônica. Cuidado que é o contrário de energia de ionização. Na energia de ionização, o átomo recebe energia para liberar um elétron. Agora, afinidade eletrônica não, o átomo recebe um elétron para liberar energia. Contrário, tá? Não confundam. Então, ao receber um elétron, o átomo fica tão feliz que ele libera energia, tá? E aí a pergunta é: como é que a afinidade eletrônica varia aí ao longo da tabela periódica? Quem tem maior afinidade eletrônica? O lítio ou o rubídio? O lítio ou o carbono ou o flúor, tá? E é isso que a gente precisa saber analisar. E aí, pergunta é: quem está mais interessado em receber um elétron? Um átomo grande ou pequeno? Quem que vai atrair mais fortemente esses elétrons? Com certeza o pequeno. Por quê, Joyce? Gente, pega um ímã e no ímã você vai ver que quando você aproxima muito perto, a atração é maior. E aí quando você analisa um átomo desse aí, ó, ele tem um núcleo, só que no átomo pequeno o elétron está mais próximo do núcleo. Então, por causa dessa proximidade, você já colocou o ímã bem próximo do outro, né? No átomo grande, ele tem um núcleo, mas o elétron está mais distante do núcleo. A atração por elétron vai ser grande? Não. No átomo pequeno, a atração é maior, tá? Então, a brincadeira é assim: quanto mais o átomo for atraído quanto mais o elétron for atraído pelo átomo, maior a quantidade de energia ele vai liberar, tá? Mais satisfeito ele vai ficar, né? Então, o átomo pequeno, ele libera mais energia quando recebe o elétron. Então, pensa aí, o átomo ganhou um elétron, tá? Ganhou um elétronzinho. O átomo grandão aqui também ganhou um elétronzinho aí. Vou desenhar aqui um elétronzinho aí, beleza? Agora, quando esses átomos ganham o elétron, o pequeno libera mais energia. E o átomo grande libera um tiquinho de energia. Pouquinho, tá? Então, quem tem maior afinidade eletrônica? Ops, afinidade eletrônica. Estou colocando energia de ionização. A afinidade energia liberada se chama afinidade eletrônica. Quem tem maior aí afinidade eletrônica? Quem é capaz de liberar mais energia? Quem é capaz de pagar mais pelo elétron? O átomo pequeno, tá? Então, quanto menor o átomo, né? Quanto menor o átomo ou menor o raio, maior será a afinidade eletrônica. Guarda isso aí. Quanto menor o raio atômico, maior será a afinidade eletrônica. Ou seja, a afinidade eletrônica ela é contrária ao raio, tá? E aí ela cresce como? Sempre de baixo para cima. O lítio tem maior afinidade que o césio, tá? E sempre da esquerda para a direita. Ou seja, o flúor tem maior afinidade eletrônica que o boro, o flúor, beleza? Então, a afinidade eletrônica cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita. Mais uma propriedade periódica, a eletronegatividade,
tá? Ó a figurinha da Camila. Gente, eletronegatividade é definida como a tendência que um determinado átomo possui de atrair elétrons para si em uma ligação, tá? Então, os átomos fazem ligação, embora a gente não tenha estudado ligações ainda, né? O que é uma ligação? É um casamento de comunhão de bens, né? Em que os átomos, cada um tem os seus elétrons, mas eles se ligam em torno desses elétrons aí, tá? Desses elétrons compartilhados. Só que nessa ligação, os elétrons tendem a estar mais próximos de um átomo como do outro, como se fosse num cabo de guerra. Aí tem esses dois ETzinhos aí, tá? E aí um com certeza é mais forte que o outro e vai atrair mais fortemente esses elétrons, vai puxar mais fortemente esses elétrons. Então, a eletronegatividade é a tendência que um átomo possui de atrair elétrons. Agora, presta atenção que, olha só, o cloro ligado no cloro, quem atrai mais fortemente os elétrons? Gente, se aqui é cloro e aqui é cloro, é um cabo de guerra justo, né? Cada um, a mesma força que eu tenho à esquerda tem à direita. Agora, observa que entre o hidrogênio e o flúor, os elétrons estão mais próximos do flúor, bem mais próximos do flúor. Por quê? O flúor é mais eletronegativo. Então, falar que o elemento é mais eletronegativo é falar que os elétrons vão estar mais próximos dele. Nesse cabo de guerra entre hidrogênio e flúor, os elétrons vão tender a estar mais próximos do flúor. Tá? Então, eletronegatividade, de novo, é a tendência que um átomo possui de atrair elétrons para si em uma ligação. É um cabo de guerra aí, em que os elétrons vão estar mais próximos de um átomo do que do outro. Tá? Agora, que eu sei o que é eletronegatividade, a pergunta é, quem que é mais eletronegativo na tabela periódica? Né? Ao longo da tabela periódica, como é que varia aí a eletronegatividade? E aí, para responder isso aí, eu quero que você pense o seguinte, eu tenho dois átomos, né? Vou desenhar aqui um átomo menorzinho, que tem duas camadas, e um átomo maior, que tem aí duas, três, quatro, cinco, seis camadas. Pronto. E aí eu vou colocar um elétronzinho no meio desses átomos, bem aqui no meio. Tá aí um elétronzinho. E aí a pergunta é, qual desses átomos tem maior capacidade de atrair o elétron? O pequeno ou o átomo grande? E aí, hein? O átomo pequeno, pensa aí um pouquinho. Quem que atrai mais fortemente os elétrons? O átomo da esquerda ou o átomo da direita? Grande. O de menor raio ou de maior raio? E aí? Gente, preste atenção de novo na brincadeira do ímã, né? O ímã, eu falo ímã, mas é carga positiva e negativa aqui, tá, gente? Mas olha só, a carga positiva aqui, ó, está mais próxima do elétron, tá? O átomo pequeno, o núcleo dele, a parte positiva dele está mais exposta, então o positivo aqui está mais próximo do negativo, à esquerda. Ou seja, o átomo pequeno, ele atrai muito mais fortemente esses elétrons do que o átomo grande. Por quê? O átomo grande, olha lá onde está o núcleo, distante do elétron. Então, a força aqui para a esquerda é pequenininha, tá? Então, quem vence esse cabo de guerra aí, ó, é o átomo pequeno. Ou, em outras palavras, quanto menor o raio, quanto mais pequeno for o átomo, mais fortemente ele vai atrair os elétrons, ou seja, maior vai ser a sua eletronegatividade. E aí, quem são os átomos pequenos na tabela periódica? Os de cima ou os de baixo? Isso, os de cima, tá? Eita. A eletronegatividade, ela cresce de baixo para cima, tá? Agora, os da esquerda ou da direita? Da direita, tá? Então, a eletronegatividade cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita, tá? E aí, Linus Pauling, inclusive, calculou essas eletronegatividades. Quais são os elementos que estão mais para cima e mais à esquerda? Com exceção aos gases nobres, tá? Que eles são inertes, então eles não atraem elétron nenhum, eles não fazem ligação, não participam dessa brincadeira aí. Quem que está mais acima e mais à direita? O flúor. Qual a eletronegatividade do flúor? 4,0, é o maior de todos. Depois do flúor, oxigênio. Depois do oxigênio, nitrogênio. Depois do nitrogênio, o cloro. Depois do cloro, se a gente for olhar aí os valores de Pauling, bromo, o
iodo, enxofre, carbono. Então, os mais eletronegativos são os que estão mais para cima e mais para a direita. Quem são os mais eletronegativos? Eu coloquei os desenhos aí, né, dos super-heróis, né, para falar que são os mais fortes, mas os mais eletronegativos a gente tem que decorar essa tabela aí, ó. Tem que saber pelo menos esses. É o flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. São os mais, tá? Joyce, e os demais, gente? Em relação ao nosso conteúdo que a gente vai ver, eu preciso que vocês decorem esses aqui. E aí, para decorar, eu coloquei uma frase embaixo para ajudar vocês a decorar. Tem que saber isso aí. Quem são os elementos mais eletronegativos de todos da tabela periódica, tá? E aí, em ordem decrescente, né? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, blá, blá, blá. Beleza. E aí, como é que a gente vai decorar isso? Você vai falar uma frase assim, ó. Fui ontem no clube bronzear e saí com a pele horrível, tá? Queimou, né? Então, fui ontem no clube bronzear e saí com a pele horrível. Guarda essa frase aí. E aí você tem nas iniciais aí os elementos mais eletronegativos, ok? De exercício para a gente encerrar isso aí. Bom, oxigênio, silício, alumínio, ferro, cálcio são os 5 elementos mais abundantes da crosta terrestre. Considerando a posição desses elementos na classificação periódica, o que apresenta maior eletronegatividade é quem? Ah, gente, não precisa nem estudar muito. Quais são os elementos mais eletronegativos? Ó, fui ontem no clube bronzear e saí com a pele horrível, tá? Eu marcaria flúor, é o mais eletronegativo de todos. Como nenhuma das opções aqui tem flúor, eu já penso em qual que é o próximo? Oxigênio. Ah, então o mais eletronegativo desses 5 aí, ó, é o oxigênio. Viu que era só decorar essa frasezinha aí, a gente saberia responder qual que é o mais eletronegativo, tá? Mais um. Ah, pessoal, e aí está um resumo das propriedades periódicas e uma curiosidade, gente. Observa o seguinte, a única que tem comportamento da direita para a esquerda e de cima para baixo é raio atômico. A única propriedade que tem esse comportamento é raio atômico. As demais é sempre de baixo para cima e da esquerda para a direita. Tá vendo aí? Todas. Então não tem dificuldade para decorar isso aí, tá? Todas as propriedades periódicas de baixo para cima e da esquerda para a direita. Só raio atômico que é de cima para baixo e da direita para a esquerda. Beleza? E um último exercício para a gente encerrar isso aí. A tabela periódica foi construída originalmente baseada nas propriedades físicas e químicas dos elementos. Após o entendimento das configurações eletrônicas, verificou-se que muitas propriedades físicas e químicas variavam periodicamente na sequência dos números atômicos. Em relação às propriedades periódicas, dadas afirmativas, verifica que se estão corretas quais dessas afirmativas. Aí vamos ver o que é falso e o que é verdadeiro. Número 1. Em um grupo da tabela periódica, o raio atômico aumenta de baixo para cima. Vou voltar aqui, gente. Raio. Em um grupo, em uma coluna, o raio aumenta de baixo para cima. Olha aí a seta. Não, ele aumenta de cima para baixo. Então a primeira aí é falsa, tá? O raio, ele aumenta de cima para baixo em grupo, em período da esquerda para a direita, tá? 2. A energia de ionização do potássio é menor que a do lítio? Gente, aí eu preciso ter uma tabela periódica, né? Mas eu vou ajudar vocês aqui, ó. O potássio, o lítio, tá mais ou menos aqui na tabela periódica. E o potássio tá aqui embaixo, tá? Então, no mesmo grupo eu tenho aí o lítio e o potássio. Quem que tem maior energia de ionização? Isso aqui é ordem crescente, o lítio, tá? O potássio, ele tem menor energia de ionização. Se a gente seguir a seta aí, ó, o lítio tem maior energia de ionização. Só pela posição na tabela periódica. Os que estão mais acima
tem maior energia de ionização, tá? Então, olha só, a energia de ionização do potássio é menor que a do lítio. Do potássio... Eita, volta. Volta, perdão, gente. Falha nossa. Calma que a gente chega lá. Gente, voltando aí. A energia de ionização do potássio é menor que a do lítio. Potássio, o K é menor que a do lítio, com certeza. Então, verdadeira, tá? O flúor é o elemento mais eletronegativo? Ah, gente, olha a frase que a gente acabou de decorar. Fui ontem no clube bronzear e saí 3 pontinhos. Quem é o mais eletronegativo de todos os elementos da tabela periódica? O flúor. Verdadeiro. O flúor é o mais eletronegativo. Sim. Tá? 4. Afinidade eletrônica em um período diminui da esquerda para a direita. Vou voltar aqui. Afinidade eletrônica. Cadê você? Tá aqui. Em um período, ou seja, em uma linha que ela aumenta da esquerda para a direita. Ela aumenta, tá? Essa setinha aí é aumenta. Ela aumenta da esquerda para a direita. É isso que o exercício está falando? A afinidade eletrônica em um período, ela diminui da esquerda para a direita? Não. Da esquerda para a direita, ela aumenta, tá? Então, falso. O verdadeiro aí é só a 2 e a 3. Alternativa correta, letra B de bola. Espero que vocês tenham entendido propriedades periódicas. É só isso aí, tá, galera? Qualquer coisa, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Beijo no coração, fiquem com Deus, até mais.